Meu cordial bom dia, Igreja do Jardim América. Eu desejo sincero de que todos tenham um feliz sábado. A minha primeira palavra não poderia ser de gratidão a Deus pela oportunidade, a responsabilidade de compartilhar com vocês agora o estudo da Santa Bíblia. Que minha gratidão ao meu colega, amigo, companheiro de ministério, pastor Ezequias, pelo gentil convite que me fez para que eu estivesse aqui. Antes de apresentar uma reflexão na palavra do Senhor, como esta é conhecida como a Igreja da Novo Tempo, me permita dizer para vocês algumas boas notícias, que quem sabe alguém ainda não sabe. E saudar também os nossos internautas, aqueles que estão acompanhando a programação aqui do Jardim América. Sinta-se convidado a visitar o Novo Tempo e quando vier a Jacareí, venha a esta igreja. Você será aqui muito bem recebido e sinta-se abraçado também nesta manhã, que a unção do Espírito esteja contigo também. É um prazer ter a sua companhia. Irmãos, a Novo Tempo segue crescendo e nós alcançamos a marca, recentemente, de 1.300.000 alunos cadastrados na escola bíblica. São pessoas que acompanham o Novo Tempo pela TV, pela rádio, pela internet, pessoas que confiam no nosso trabalho, querem conhecer o Deus que nós anunciamos, o Deus que nós adoramos, e querem conhecer a mensagem do povo da esperança. E o meu pedido é que vocês orem por esses alunos, para que o Espírito Santo continue trabalhando em seus corações, ao abrirem os nossos estudos, e possam compreender ainda mais as grandes verdades transformadoras da palavra do Senhor. E o Deus dos milagres segue fazendo do Novo Tempo um milagre que se multiplica. Eu gosto de falar muito sobre a nossa expansão. Para aqueles que não sabem, há pouco mais de um mês nós entramos em sinal aberto na região metropolitana de Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina e as cidades circunvizinhas. O mesmo aconteceu recentemente em Aracaju. E para aqueles que são do Nordeste aqui, ou que estão acompanhando pela internet, em mais alguns meses, a Novo Tempo entra em canal aberto, em Maceió, João Pessoa e Natal. E ainda no Nordeste, Petrolina e Juazeiro serão agraciados também com a presença do Novo Tempo em canal aberto. E para os meus conterrâneos em Minas Gerais, que nós anelávamos tanto ter o Novo Tempo em canal aberto em Belo Horizonte, vai acontecer em mais algumas semanas também. Só em Belo Horizonte, quase 5 milhões de pessoas vão passar a receber o canal da Novo Tempo em sinal aberto digital. E não apenas essas cidades, Dourados no Mato Grosso, Uberaba em Minas Gerais, Londrina no Paraná, Blumenau, Chapecó, Joinville em Santa Catarina, e o Novo Tempo não para de crescer. Eu já anuncio aqui em primeira mão, a Igreja do Jardim América, que no ano que vem estaremos em todas as TVs pagas, via satélite. Com esses canais abertos, já chegaremos a mais de 190 milhões em audiência potencial. E o nosso sonho continua de estar em cada casa deste país com o canal da esperança. Orem pela expansão da Novo Tempo. Mas eu tenho uma boa notícia também aqui para o Vale do Paraíba. Em mais alguns meses, um sonho acalentado não apenas pela liderança da Novo Tempo de hoje, mas pelos nossos antecessores, teremos a nossa Rádio Novo Tempo no Vale do Paraíba, na frequência 101.3 FM. Em mais alguns meses, a Novo Tempo estará aqui com a nossa rádio. Vai pegar desde aqui do Vila Garcia até depois de Taubaté. Mais de 1,5 milhão de pessoas, sem contar milhares e milhares e milhares que passam pelas rodovias que cruzam o Vale do Paraíba. São milagres que Deus está operando, porque existe uma razão. Deus tem pressa de voltar a esta terra. Que a Novo Tempo cumpra o seu papel em alcançar pessoas que, quem sabe, de outra forma não seriam alcançadas usando os veículos de comunicação de massa, usando a tecnologia. Sigam orando pelo nosso trabalho, pela expansão, pelos alunos da escola bíblica e orando pelos servidores da Novo Tempo. Vamos agora orar ao Senhor ao abrir a Santa Bíblia. Nosso grande Deus, nosso Pai querido, muito obrigado porque estamos em sua santa casa. Muito obrigado por sermos o teu povo. Agora teremos uma reflexão na tua palavra.
que o Senhor tem preparado para nós possa edificar a nossa vida espiritual, da nossa família, diante deste mundo que perece em pecado. Que o Teu Santo Espírito esteja conosco. É a nossa oração, o nosso pedido. Por Jesus. Amém. Em 1993, eu mudei do Rio de Janeiro para Juiz de Fora, a minha cidade natal, para ser tesoureiro e secretário da então Missão Mineira do Sul. Eu não era pastor ordenado e algumas atividades da secretaria eu não podia realizar, como, por exemplo, organização de igrejas. E tinha um pastor jubilado que me ajudava com esta atividade, de saudosa memória, pastor Corino Pires da Silva. Um homem muito culto, foi líder da área de educação em vários lugares no Brasil, e eu viajava por ele pelo extenso território da Missão Mineira do Sul, lá no sul de Minas Gerais. E eu gostava de ouvir o pastor Corino. Eu ficava sorvendo ali de sua experiência, com as suas histórias, aquele homem de cabelos brancos, um homem muito consagrado, dedicado a Deus. Em uma das nossas viagens, o nosso diálogo, ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. E essa frase dizia o seguinte: se você quiser conhecer o caráter de um homem, dai-lhe poder. E quando ele falou homem aqui, naturalmente, ele falava no sentido generalizado. Eu não me lembro que nós estávamos conversando, que o motivou a dizer aquelas palavras, mas aquilo me marcou. Se você quer conhecer o caráter de um homem, dai-lhe poder. E depois, combinada com uma outra frase, eu vim entender exatamente aquilo que ele estava dizendo. A frase muito dita por aí, que o poder corrompe. Existe uma linha divisória muito tênue entre o poder e o pecado. E, infelizmente, Satanás tem usado essa estratégia para corromper a sociedade em que nós vivemos. E este poder corrompido, ele se apresenta de 3 formas em nosso mundo. O primeiro deles é o poder que vem com a autoridade, ou com a posição. Eu visitei, não faz muito tempo atrás, um prefeito para tratar de um assunto da Novo Tempo, uma pessoa muito simpática, muito cortês, educado, e estávamos ali conversando, e naquele nosso diálogo, ele falava das suas dificuldades para realizar os seus projetos de governo, das suas lutas, dos seus problemas, aquilo que ele havia herdado. E depois de algum tempo, ao ouvi-lo, eu me voltei para ele e disse assim: aqueles que vivem na vida pública têm que assumir este trabalho, essa responsabilidade como uma missão. Ele voltou-se para mim e ele disse assim: pastor, eu vou responder estas suas palavras com uma frase dita pelo Tancredo Neves, quando já idoso, perguntaram para ele por que ele não largava a política. E o Tancredo Neves respondeu essa pergunta com as seguintes palavras: eu não deixo a política pela paixão e pelo poder. Em outras palavras, o que tem motivado pessoas a assumirem cargos públicos nem sempre é o serviço a ser prestado à comunidade, infelizmente, mas o desejo pelo poder. É claro que isso não se enquadra em todos aqueles que assumem cargos públicos, mas essa é a dura realidade que enfrentamos em nosso país. O próprio Tancredo Neves, que foi conhecido como o maior presidente que o Brasil não teve, ele fez a seguinte declaração: o processo ditatorial, o processo autoritário, ele traz consigo o germe da corrupção. O que existe de ruim no processo autoritário é que ele começa desfigurando as instituições e acaba desfigurando o caráter do próprio cidadão. E o uso inadvertido do poder, ele não se manifesta apenas no meio político, ele se manifesta também no mundo corporativo. E pode sim se manifestar
para aqueles que servem a causa do Senhor e na sua igreja nesta terra. O grande problema do uso do poder na questão da autoridade é usar a autoridade e o poder que vem com ela para atender os seus próprios interesses, obter privilégios. É aquilo que nós chamamos comumente de corrupção. Todos aqueles que assumem cargo de liderança precisam ser transparentes. Eu já disse aqui aos meus colegas da Novo Tempo, e vou dizer aqui a esta igreja, muitos deles estão aqui. Se eu faço alguma coisa no Novo Tempo que os meus liderados não podem saber, existe uma possibilidade muito grande de que esteja errado. Existe uma outra forma de autoridade que tem sido corrompida. É a autoridade que vem com a popularidade. A primeira, a forma de poder, que está ligado à autoridade, tem relação com a posição. A segunda forma de poder, que está ligado à popularidade, tem a ver com a fama. É isso mesmo, a atração popular. E aí vem aquele desejo ou sentimento de se achar superiores aos demais. E os próprios comerciais, através das mídias, exaltam a força da popularidade. E o que se passa hoje? As pessoas estão a todo momento, e de um modo geral, atrás do reconhecimento, atrás de seguidores, atrás de curtidas, atrás dos likes. E no conceito hoje, na verdade, falando do mundo virtual, quanto mais tem, melhor a pessoa é. No ambiente virtual, a popularidade está associada exatamente ao número de pessoas que seguem. O mundo aí fora, irmãos, não é difícil encontrar pessoas. E já ouvimos histórias por aí, de alguém que era simples, dava atenção a todos, era serviçal, fazia tudo o que pediam, não escolhia atividades, era vista em meio de todos, até que um dia ela foi revestida do poder da popularidade. E agora, não se misturam mais, não vão a qualquer lugar, não fazem as mesmas tarefas, se considera superior aos demais. Antes só tinha voz para elogiar, mas depois que passou a ser reconhecida pelos olhos humanos, só tem voz para criticar. O mundo aí fora, irmãos, está cheio de histórias para contar. Poder revestido da autoridade, de posição. Poder revestido da popularidade, a fama. Mas existe ainda uma outra forma de poder que tem levado muitas pessoas a se corromperem, que é o poder da prosperidade que vem com o dinheiro. Sabemos, irmãos, pela Santa Bíblia, de que o dinheiro, ele pode ser uma bênção para o homem, para a família, para a igreja, se ele for utilizado segundo assim diz o Senhor. O problema não está em si no dinheiro, como estudamos na lição desta semana, o poder está no amor por ele. E o que torna esse drama ainda maior é que, infelizmente, as pessoas em nosso mundo se vendem muito fácil. E quem tem dinheiro não está apenas comprando os prazeres da carne que corrompem a alma, mas infelizmente os que têm dinheiro estão comprando as pessoas. E qual, meus queridos irmãos, amigos, irmãs e colegas aqui do Jardim América? Qual tem sido a estratégia de Satanás desde que o pecado entrou nesse mundo? Levar o homem a se corromper. Abram comigo as suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 3. Acompanhem comigo os versos de 1 a 6 e prestem bastante atenção no relato bíblico. Vocês conhecem. Vamos ler juntos. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais.
Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe de fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui estavam duas tentações: a tentação do apetite e a tentação do poder. Mas pensem comigo, o que vocês acham que atraiu Eva ao pecado? Será que foi a tentação do apetite? Será que o fruto daquela árvore era tão agradável e tão lindo, que fosse tão superior a todos os demais que Deus concedeu a Adão e Eva para que eles comessem? Será que aquele fruto era tão atrativo que eles não poderiam ficar sem comê-lo? Eu creio que não. O que atraiu o homem ao pecado foi a sutileza com que Satanás fez a sua investida para levar o homem a se corromper. O que nos diz aqui o verso 5? Porque no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Aqui estava a tentação, o desejo pelo poder. E foi exatamente a tentação pelo desejo de ser como Deus, o desejo, como diz o texto bíblico, para dar entendimento, que levou Eva ao pecado. Eu gostaria que vocês agora abrissem comigo as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 4. Temos sempre em Jesus Cristo o nosso exemplo normativo. E devemos estar atentos, inclusive nessa semana, a estudarmos a palavra de Deus sobre a vida, a morte de Jesus Cristo, a maneira com que ele lidou com as coisas aqui nesta terra. E em Mateus capítulo 4, nós encontramos a forma com que Satanás tem procurado destruir a minha e a sua vida. E ele faz isso de forma intencional, mas também faz de forma imperceptível. Notem a sutileza das tentações de Satanás quando este tentou destruir o ministério de Cristo. Leiam comigo Mateus capítulo 4, verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 8 e 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Qual foi realmente a tentação que Satanás colocou diante de Jesus? Observem a sutileza, verso 3. Tu és o quê? O Filho de Deus. Satanás estava lembrando a Jesus Cristo que ele era detentor de todo o poder que existe neste mundo, no universo. Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Satanás estava pedindo a Jesus que se corrompesse. Ele tinha uma missão solene nesta terra. Era necessário que ele nascesse como homem, vivesse como homem e morresse como homem, para que fosse o meu e o seu substituto na cruz, que era a minha e que era a sua. Se Jesus tivesse usado o seu poder, por menor que fosse, uma fagulha do seu poder, para amenizar a sua dor, amenizar o seu sofrimento, se houvesse uma escura nódoa, por menor que fosse, na humanidade de Cristo, eu e você estaríamos perdidos. Tu tens o poder, use-o em seu favor. Foi a tentação de Satanás. Aqui Satanás estava lembrando a Jesus que ele tinha autoridade para transformar pedras em pães. Mas vamos à segunda tentação, que nós encontramos aqui nos versos 5, no verso 6.
O que é que nos diz aqui? Levou a cidade santa, colocou no pináculo do templo, no lugar mais alto. O que é que ele disse a Jesus? Lança-te daqui, e os teus anjos virão para protegê-lo. O que é que ele disse? Filho de Deus. Sabe o que é que Satanás estava dizendo para Jesus? Você é o cara, você é o príncipe Miguel, você é o capitão da guarda celestial, você é o regente do coro celestial, você tem milhões e milhões de seguidores, você é popular, você tem milhões de fãs. Se você se jogar aqui, eles virão para lhe proteger. Estava aqui Satanás, depois de apresentar a tentação da autoridade, estava aqui apresentando a Jesus a tentação da popularidade. Que Jesus pudesse usar de sua popularidade em seu próprio benefício. Infelizmente, nesse mundo em que vivemos, quando uma pessoa comum erra, não faltam pessoas para condenar. Mas quando um popular erra, não faltam fãs para proteger. As pessoas nessa vida, quando erram, sejam comuns ou sejam celebridades, elas não precisam de pessoas para condená-la pelos seus pecados, ou tampouco de pessoas para protegê-las. O que os pecadores precisam de cada um de nós nessa terra é de amor. O amor que vem de Jesus Cristo, o amor que constrange o nosso coração. Satanás não tentou Jesus apenas com a tentação da autoridade ou da popularidade. Ele foi mais além. O que ele fez? O que nos diz o verso 8? Levou-o a um monte muito alto. E o que é que Satanás mostrou a Jesus? Está vendo aqui tudo que o dinheiro pode comprar. Absolutamente tudo o que o dinheiro pode proporcionar. Tudo isso eu vou lhe oferecer, se tão somente você me adorar. Oferecia Satanás para Jesus a prosperidade. E talvez alguém pense assim, mas será que todas as coisas que o dinheiro pode comprar pertenciam a Satanás? Existe um texto que está no livro Desejar Todas as Nações, na página 70, que diz assim: depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se o príncipe deste mundo. Havendo levado os pais de nossa raça à semelhança com sua própria natureza, Satanás julgou estabelecer aqui o seu império. Satanás, irmãos, transformou a nossa sociedade numa sociedade extremamente materialista e consumista. Está aí a lei da obsolescência na vida de todos, com raras exceções. Tudo que o homem faz fica ultrapassado. Tudo que o homem faz perde a sua utilidade. Tudo que o homem faz se torna descartado. As coisas são feitas para durarem pouco, para que as pessoas consumam e comprem, mergulhadas numa sociedade tremendamente materialista e consumista. Satanás, com a lei e a tentação da prosperidade, procurando destruir o ser humano. Qual a estratégia que Satanás leva para corromper o homem? A busca insana pelo poder, seja pela autoridade, seja pela popularidade ou a prosperidade. Mas, irmãos, qual a solução oferecida pelo Senhor para proteger o homem das artimanhas de Satanás? Qual é o poder que Deus colocou à nossa disposição para resistirmos às investidas do inimigo? Existe uma única resposta na Bíblia, e ela encontra-se em Romanos 1, verso 16. Enquanto Satanás oferece as suas alternativas de poder para corromper o homem, Deus tem a sua resposta. Romanos 1, 16. Porque não me avergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qual é a resposta que eu tenho que dar para mim mesmo? Quais as perguntas que eu tenho que responder? Qual é o poder que governa a minha vida? Qual é a força que me comanda?
Qual é a fonte que alimenta a minha alma? Que referência tem orientado as minhas decisões e as minhas escolhas? Vamos para o exemplo de Jesus Cristo. Voltem a Mateus, no capítulo 4. Como Jesus resistiu à tentação? Como Jesus respondeu às investidas do inimigo? O que Jesus respondeu a Satanás quando lhe ofereceu a tentação da autoridade? Verso 4, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual foi a resposta de Jesus à tentação da popularidade? No verso 7, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual foi a resposta de Jesus à tentação da prosperidade? No verso 10, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Qual foi a resposta de Cristo? Está escrito, está aqui, o Evangelho, o poder de Deus, as Escrituras, a Santa Bíblia, a Palavra do Senhor. Só existe um antídoto, só existe uma vacina, só existe um remédio para proteger o homem da corrupção investida, das tentações por Satanás. Nós iniciamos este ano assolado por catástrofes. A minha esposa é carioca, minha filha nasceu no Rio, parece que o Rio de Janeiro foi escolhido para ser o centro das atenções. Chuvas, prédios que caem, crianças que são incendiadas, e o que mais virá por aí? Quantas pessoas mais vão morrer? Quantas catástrofes mais nós vamos contemplar diante dos nossos olhos, ocupando os noticiários, com notícias sensacionalistas? Qual é a razão de tudo isto? Onde está a consequência? Qual é a causa das catástrofes? Será que está realmente na negligência dos líderes, dos governantes? Será que está na instabilidade social? Na falta de distribuição de renda, na falta de hospitais, escolas, infraestrutura, segurança, policiamento, cuidado com as pessoas? Onde está, irmãos, a genuína e verdadeira causa das catástrofes que não param de assolar as nossas vidas? A resposta é muito clara na palavra de Deus. Abram agora em 2 Timóteo, no capítulo 3. Aqui está, irmãos, a resposta que nós devemos dar a este mundo, quando fomos questionados, aonde está Deus? Por que tanto sofrimento? Por que tantas catástrofes? Quando alguém lhe perguntar, responda com as palavras de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, catástrofes, injustiças. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui está a explicação para as catástrofes que assolam a nossa vida. Agora, qual é a solução? Qual é a resposta de Deus a essas catástrofes? O apóstolo Paulo aqui, ao descrever o mundo que nós viveríamos hoje, ele diz ainda no mesmo capítulo 3, agora no verso 16, aqui está a solução de Deus para curar o coração do homem. Aqui está a solução de Deus para transformar a vida do homem. Aqui está o antídoto celestial. Ele diz no verso 16 e 17, toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que Jesus, ou melhor, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Está escrito, aqui está a palavra de Deus, aqui está o antídoto do Senhor, para curar o coração manchado pelo pecado do homem, para transformar esse quadro em nossos dias. Não está nas soluções sociais, trabalhistas, previdenciárias,
ou em quem está ou não no governo. A solução para os problemas da humanidade está aqui. Só a Escritura pode fazer o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Foi exatamente assim que Jesus respondeu às tentações. Está escrito. Jesus estava protegido e amparado pela palavra do Senhor em seu coração e na sua vida. Eu quero dizer a vocês, amigos, que o apóstolo Paulo, além de descrever o quadro que se encontra este mundo, além de dar aqui a solução, ele faz um apelo, não apenas a Timóteo, mas para mim e a você que estamos aqui, e continua no capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. O que ele diz aqui? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que o apóstolo está dizendo para nós a Novo Tempo? Pregue a palavra, pregue a Bíblia, apresente a palavra do Senhor, apresente a Escritura, porque esta é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a justiça. Este apelo é para todos nós, amigos, para não apenas pregarmos a palavra, mas vivermos com integridade e genuinidade. Está escrito que Deus colocou no meu e no seu coração. Você quer vencer as lutas desta vida, fazendo a vontade do Senhor? Queres realizar os seus sonhos em conformidade com os sonhos de Deus? Precisa de poder para vencer as suas lutas e necessidades? Busque o poder divino. Use a Bíblia e mantenha a sua vida em conformidade com a palavra do Senhor. O poder oferecido pelo inimigo de Deus e a cada um de nós nesta terra é um poder que escraviza, é um poder que vicia. O poder que Deus oferece é um poder que liberta. O fim do poder oferecido por Satanás ao homem é a ruína. O fim do poder oferecido por Deus é a eternidade. Qual é a resposta que Deus tem para todos aqueles que ocupam nesta terra posição de autoridade? Qual é a palavra do Senhor para todos nós que estamos aqui nesta terra, que tem o desejo da autoridade? Encontramos em Mateus 20, 25 a 27, que diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. A quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Quais as palavras que encontramos na Bíblia para aqueles que são celebridades, que são populares, ou para aqueles que desejam alcançar a popularidade? Encontramos em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 1, 2 e 3, que diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não o façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E qual é a resposta bíblica? A palavra do Senhor para aqueles que têm a prosperidade e para aqueles que desejam alcançá-la. 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19, que diz assim: Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que praticam o bem,
Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, não para esta terra, tesouros que são sólidos fundamentos para o futuro, a fim de apoderarem-se da verdadeira vida, a vida eterna. Quando você se deparar com as tentações do inimigo, não se esqueçam da resposta bíblica. Apegue-se à palavra do Senhor. Apegue-se às palavras ditas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Convido a todos para se colocarem em pé e vamos encerrar com a palavra de oração. Nosso grande Deus, nosso Pai querido, mais uma vez lhe agradecemos por nos encontrarmos em sua casa. Agradecemos, ó Deus, por esta mensagem de exortação que procura abrir o nosso coração e a nossa mente para compreender as sutis investidas de Satanás para corromper o homem e a cada um de nós e levar-nos ao pecado. Obrigado, ó Pai, pelo exemplo de Jesus Cristo, que ao ser tentado, apegou-se à Tua palavra, às santas Escrituras, que foram colocadas diante de nós, para nos proteger, a nossa fé, a nossa família e a nossa igreja. Que possamos ter o desejo sincero de como Jesus Cristo, não apenas viver a sua palavra, mas pregá-la, através do nosso testemunho, possamos alcançar muito